Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sonegro e professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos gravar 3 programas que nos velhos tempos do programa Despertos, que eram mais compridos, seriam os 3 em um só. Então, nós dividimos em 3 assuntos. Só para quem está assistindo esse que vai ser o primeiro, que é as trombetas do Apocalipse, nós vamos continuar esse na próxima edição, vai ser o pecado original. E Olha só. depois do pecado original, nós vamos falar do julgamento final. Tudo isso com a visão mais científica possível, como é o meu perfil, né? A Cris gosta muito desse perfil, então nós fazemos uma duplinha. Então, o de agora, esse de hoje, agora, nesse momento, é as trombetas do Apocalipse. Maria, o surgimento do universo e da vida é o maior de todos os mistérios. Temos aí muitas teorias, como do criacionismo, a do biocentrismo e da geração espontânea, e a teoria da evolução, etc. Mas o maior de todos os mistérios está naquela velha frase: quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Se Deus nos criou, quem criou Deus, Maria? Se viemos de uma sopa química que se transformou na primeira célula, de onde surgiu essa sopa química? O que a gente pode fazer com tudo isso, além de pirar só um pouquinho? Responde, hein, Maria? É difícil mesmo colocar isso aí. Os cientistas até hoje se arrancam os cabelos, né? Meu posicionamento é bem mais, obviamente, dentro da ciência, porque cientista sou e fui a vida toda, no meio profissional. Então não tem como eu olhar para o que se chama simbologia mística, esotérica, a não ser de uma maneira que religiosa também, que não seja talvez buscando uma explicação no mundo da ciência. Esse talvez que eu quis dizer, que talvez a ciência de hoje possa esclarecer algo que ficou num simbolismo, num lado místico religioso, sem explicação. Que para mim, meu jeito de ser, eu preciso de lógica, eu preciso de compreender algo, a origem de algo, né? Se eu não aceitar a origem e toda a sua clara visão em cima, se apenas me disserem que é um objeto de fé, não vai, comigo não dá, respeito quem, né? Mas a minha fé vem depois, que é meu credo e minha concordância, ela vem depois daquilo que me parece ser lógico. Então, na Uhum. minha realidade, eu tenho que ter lógica. Então, eu estou sempre buscando, como eu até vou fazer nessa semana, uma transmissão ao vivo, falando exatamente no universo elétrico e buscando uma explicação para a simbologia mística e esotérica novamente, mítica e mística, mais especificamente, de um passado da humanidade para o que existe hoje dentro da ciência, que talvez o universo elétrico, nas teorias mais modernas, possam explicar. Então eu vou utilizar isso aqui hoje, não do universo elétrico, mas sim da cosmogonia. São várias teorias. E os cientistas também não se afinam entre eles. Cada um surge com uma teoria, cada um surge com um ponto de vista, com a sua matemática, mostrando que existe uma evidência matemática suficiente que suporta essa teoria. Mas o que acontece é que talvez a grande maioria delas esteja certa, mas que sejam apenas pequenos pedaços de uma realidade que só vai dar certo se nós montarmos isso de uma forma como um todo, que é assim que eu vejo. Então, claro que eu faço uma evolução para explicar as coisas em cima de juntar teorias que são cada cientista, cada grande professor, doutor de física tenta colocar o seu próprio ponto de vista, mas eu vou sempre juntando. Então, o surgimento da vida como um todo, ele tende a ser um processo que eu vou dizer, uma palavra que eu não vou poder ficar explicando hoje muita coisa, tem mais a ver com o que se chama de holofractal. Então, nós vamos falar da holografia.
E a holografia também não tem começo ou não tem fim. Existe uma fonte da qual derivam todas as partes que sempre voltam a um ponto original. Então, a teoria mais moderna que eu vou discutir bem no final do programa hoje, ela mostra que, de fato, né, tudo na cosmogonia hoje que se aceita melhor, é a questão do Big Bang, a origem a partir de um estrondo, daí começa o universo num processo de expansão e de inflação, ele começa a se expandir e inchar. Mas, por outro lado, nós sabemos que a nossa realidade é uma imagem projetada de algo que é um ponto central. Então, como é que a ciência hoje consegue juntar essa visão de voltar a uma origem? É o que aconteceu agora com essa nova teoria que eu vou discutir só no final, aonde você parte da teoria do Big Bang, mas consegue ter um retorno a um ponto de origem. Então, nossa origem, segundo o Big Bang, nosso universo surgiu há 13 bilhões, 800 milhões de anos. Houve uma explosão, um estrondo, que gerou esse novo universo, e depois, em 100 milhões de anos, surgiram as estrelas, e das estrelas depois surgiram os planetas. Mas espera aí, se algo explodiu, tinha algo antes. O que havia antes do Big Bang? É o que essa teoria mais nova tende a mostrar e dizer que nós temos um universo cíclico. Maria, o que é a teoria chamada de CCC? E o que ela tem a ver com a outra teoria anterior a esta, a dos multiversos? A CCC significa CCC, né? Em inglês, significa em português seria cosmologia cíclica conformacional ou conformal, né? Como queira traduzir, que é a Conformal Cyclic Cosmology em inglês. Então, essa nova teoria mostra assim que a física é estranha na cosmologia cíclica, que significa que nós temos agora um ponto central ao qual se retorna e se gera um novo ciclo. Então, eu vou dar uma lidinha aqui, na maneira mais assim, simples, para poder explicar algo que não é tão simples assim, mas que com os meus pitacos depois vai ficar melhor. Então, tudo parte do Big Bang. Então, essa nova CCC, essa teoria, ela coloca o Big Bang de novo, de volta, né? Porque nós estamos falando aqui do Sir Roger Penrose, que não só ele, mas ele é um dos principais representantes dessa teoria, e ele é um dos melhores físicos, matemáticos e físicos da atualidade. Ele foi professor do Hawking, né? Stephen Hawking trabalharam juntos em vários modelos. Então, ele é alguém para ser muito bem considerado e é indicado até para o Prêmio Nobel. É um dos que fez parte dos microtúbulos do cérebro. Então, é uma descoberta que ganhou assim os encantos no mundo científico, porque provou que a consciência entra e sai no ser humano através dos microtúbulos. Então, acho que ele sabe do que ele está falando. Então, essa teoria diz assim: o Big Bang é a teoria proeminente da cosmologia moderna. O modelo é fortemente apoiado por evidências. Tem provas, mas tem evidências. Mas se o Big Bang causou o universo, a origem do universo, o surgimento, né, daquele estrondo, a pergunta é: o que causou o Big Bang? É isso que ela tenta explicar, né? Há alguns que pensam que nosso universo poderia ter se formado a partir de um outro universo anterior. Então, se esse universo também surgiu de um universo anterior, então a resposta poderia ser que realmente não havia um começo, e sim um processo que se repete. A questão é como é que esse processo fica se repetindo. Então, essa explicação, essa é a ideia por trás da cosmologia cíclica conformada, ou conformacional em português, talvez seja isso, uma ideia proposta por Sir Roger Penrose e outros físicos bastante considerados hoje muito premiados, diga-se passagem. Então, a ideia básica é a seguinte: nosso universo começou em um estado quente e denso, mas era muito uniforme. É um momento em que o nosso universo, né, que tem aquele formato assim, digamos, de cone,
vamos assim chamar, né? Esse universo que começa num processo de expansão, ele se abre como um cone, como um corneto de sorvete, vamos assim dizer, e ele vai num processo de expansão e inflação, ele vai se inchando e se expandindo ao mesmo tempo. Chega um ponto onde gera um processo mais homogêneo. É como se esse universo gerasse uma membrana em um determinado momento, onde não mais existem estrelas nem planetas, gera uma uniformidade. Então isso aí pode ser medido até por micro-ondas. Em alguns pontos, onde ocorre o que se chama de até aniquilação de buracos negros e buracos brancos. Então, eles chamam assim que esses aglomerados de matéria, eles aparecem no universo ao longo do tempo, que eventualmente se tornam estrelas, galáxias, buracos negros e coisas do gênero. Desses aglomerados de galáxias ficarão cada vez mais isolados. Buracos negros supermassivos podem capturar suas galáxias vizinhas, mas através da radiação de Hawking, que é um trabalho entre os dois, né? Buracos negros devem evaporar em um mar de radiação, daí que gera essa membrana. Então, o nosso universo deve se tornar uniforme novamente no futuro distante. Então, no começo ele era uniforme, porque até 100 milhões de anos depois da explosão, ele era uniforme. Então, eles falam, surgem as estrelas dos planetas, depois de muito tempo, surge novamente essa uniformidade. Aí ele diz, poderia a uniformidade do início do nosso universo estar de alguma forma ligada à uniformidade no final de outro universo? Então essa é a teoria. Então quando você tem expansão, de repente ocorre uma contração. Nesse processo de contração está essa nova película, uma nova membrana do universo. E é nesse ponto que surge um outro universo. Então a visão básica seria uma coisa surgindo da outra coisa. Mas, na verdade, tem uma outra visão um pouquinho mais interessante. Então, como é que eles idealizaram isso? Um universo que gera um outro universo, vai ocorrer a reinvenção desse universo, porque, peraí, de novo, essa teoria fica precisando dizer, mas quem começou essa coisa? Se um universo gera um outro universo, a pergunta vai de novo, quem foi o primeiro que gerou o primeiro? Para resolver esse enigma, eles criaram um processo cíclico. Então, imagine uma trompa que você vai tocar um cone, né? Uma trompa, como se tem numa orquestra sinfônica, ou aqueles chifres que na Bíblia até se mostravam os povos nórdicos, os povos da Palestina, trocavam aqueles chifres enrolados e vão, né, tocavam através desse cone enrolado e a expansão no final. Então, a visão dessa teoria é que todo processo que se expande, ele está ligado a uma base de um processo cíclico. Então, vocês estão vendo a imagem aí, onde tem um processo cíclico, por quê? Porque o tecido de espaço-tempo, agora vamos usar a teoria da relatividade de Einstein. Na teoria da relatividade de Einstein, o tempo vai para frente, ok? Então, você está no presente, o passado está atrás de você, o futuro está na flecha. Então, a gente chama de flecha do tempo. O tempo nos dá a percepção de ir para frente, mas o tecido de espaço-tempo vai junto. Então, no tecido espaço-tempo de Einstein, o tempo percorre, o espaço percorre o tecido, mas qual é o formato do tecido? É curvo. Então, se o tecido de espaço-tempo é curvo, o tempo, pelo tecido espaço-tempo, vai acabar fazendo uma espiral. Então, aqui está o exemplozinho básico aqui. Vou ver se eu enxergo direito. Vocês estão vendo aqui, na flechinha, passado, presente, futuro. O tecido espaço-tempo faz isso aqui. Ele vai curvando, curvando. Então, se eu estou saindo daqui para chegar aqui, que é o futuro, e o tecido espaço-tempo é curvo, em um determinado momento, o que vai acontecer
é que o passado e o presente e o futuro vão estar ligados. Interessante, hein? Então, o futuro retorna para o passado constantemente. E isso explica um programa que eu fiz com a Cris chamado Futuro do Passado. Por quê? Porque o seu momento do futuro, você no futuro, influencia e altera o você do passado. Interessante. Portanto, a única coisa que pode alterar o seu presente é a sua vida. O seu passado pode ser alterado por este presente. Porque este presente vai gerar um novo futuro. Esse novo futuro vai se ligar com o seu passado. E ao fazer essa volta, ele vai gerar um novo universo. Então, de acordo com o que vocês estão vendo com a imagem aí, a teoria do CCC diz que a cada ciclo, a cada volta no tecido de espaço-tempo, é gerado um novo universo. Então, esses novos universos são gerados quando ocorre um ciclo. Interessante que a gente vê essas teorias na teosofia, né, Cris? A teosofia que diz, uma civilização tem as suas 7 rondas. Então, são 7 civilizações, são 7 raças, isso da teosofia de Helena Blavatsky, são 7 raças fundamentais, tem até outro nome, são as 7 raças que ocupam a Terra, que bate até com a própria visão dos maias. Os maias diziam, nós estamos na 4ª raça. A 5ª raça surgiria a partir de 2012, por isso que o calendário maia termina em 2012, inicia-se um novo ciclo, uma nova raça. Por isso que os maias tinham aquele símbolo do calendário 4 cantos e um círculo no centro. Esse círculo no centro é a 5ª raça. A 5ª raça seríamos nós. Então, uma 5ª ronda, aliás, o termo são 7 rondas, né? Que são, por que 7 rondas? Essas 7 rondas têm a ver com as 7 notas musicais, com os 7 tons, que tem a ver com 7 frequências que estão ligadas às 7 densidades. Portanto, a cada nova volta no tecido espaço-tempo, onde o futuro se liga ao passado e forma-se um novo ciclo, e um novo universo alternativo é criado, não é só um novo universo, são 7 universos. Cada um de uma densidade diferente, cada um de uma nova possibilidade. E isso eu achei interessantíssimo. Então, o processo do looping constante, olhando corretamente na física, não é um looping estático, é um looping espiralado. Porque o tempo, na verdade, é uma espiral. E para cada uma dessas alternativas, a espiral é um laço novo, é um braço novo, são 7 braços para cada volta, gerando um novo Big Bang. Então, são 7 Big Bangs que surgem, né? Teoria interessantíssima. Muito interessante mesmo. Mas, Maria, o que tudo isso tem a ver com as trombetas do Apocalipse? Opa, estava até esquecendo. Então, as trombetas do Apocalipse têm tudo a ver, porque são 7. São os 7 selos, são as 7 trombetas, cada um com o seu som. E quando ela toca, o que acontece? Se quebra o selo. Está tão claro agora com essa nova teoria do CCC. Surge um novo estrondo, você quebra o selo. Por quê? Porque realmente o universo anterior se rompe em um pedaço para abrir mão para que um novo surja. Um broto, né? Surge uma brotação deste universo anterior. E não é só uma brotação a cada volta no tecido espaço-tempo, aonde tudo inicia do ponto zero sobre um outro ponto de vista, porque inicia, o futuro volta ao passado, tudo inicia novamente, mas com outro ponto de vista. Não só um outro ponto de vista, 7 novos pontos de vista
porque são as 7 notas musicais, são as 7 frequências, os 7 tons que rompem os selos. Então, as trombetas do Apocalipse só poderiam estar representando o surgimento desses universos alternativos, para um ciclo que é um apocalipse. É um ciclo que termina como Ragnarok, né? Da Sim. mitologia nórdica, a morte dos deuses. E o que acontece no Ragnarok, segundo o livro dos Eddas, né? Quando morrem os deuses na árvore da vida, o Gridazil, lá em Midgard, surgem novamente um homem e uma mulher que vão iniciar a povoação da Terra novamente. E daí surgirão novos deuses e novos seres que habitam a Terra, Midgard, e novos deuses que estarão surgindo de Asgard, né? Então, mais sobre um outro ponto de vista, porque não são os mesmos deuses, mas novamente Asgard existirá, novamente Midgard, que é a Terra-média, onde é a Terra hoje, vai voltar a existir. Então, essa volta, esse ciclo, novamente, cria essas 7 alternativas, que são essas 7 trombetas que, ao tocar, rompem os selos e geram uma nova realidade. Então, sempre vem de um apocalipse, daquilo que é chamado de destruição, que é um fim de um ciclo, para o início de um novo ciclo, uma nova alternativa. Olha que legal, hein? Que explicação fantástica, hein, Maria? Uma coisa totalmente inédita, é a primeira vez que eu ouço essa explicação. Essa teoria é recente, né? Então, por isso, é Nossa, totalmente muito nova. legal, né? Porque a gente tem um novo vislumbre, né, sobre essas questões, que fica muito na questão religiosa, tudo isso, e as pessoas acabam não entendendo. Eu acho muito legal quando vem para o lado da ciência, porque eu penso que a ciência é que vai trazer esclarecimento às massas. E Se aí, você pegar a teoria, claro que a teoria não fala em apocalipse, né? Porque é ciência. A interpretação está sendo da minha parte sobre a teoria do CCC, porque é tão evidente quando você olha a teoria e interpreta de imediato, faz uma correlação com aquilo que no passado foi uma informação científica e que depois foi alterada, virou pela perda do conhecimento, virou um misticismo, um religiosismo e por aí vai, e se transforma em uma coisa para atemorizar pessoas, quando na realidade não é nada disso. O temor surge da falta do conhecimento e da manipulação desse conhecimento ou da falta dele sobre as pessoas. O universo constantemente está se recriando, e quando recria, deixa de existir, aspas, para existir um novo. Então, esse é um processo de renascimento constante. Esse é o foco, e não de morte. É uma nova chance, né? Perdão. O que eu acho legal, desculpe, Maria, é que, na realidade, é uma revelação de uma nova humanidade, de um novo tempo, né? E as pessoas, na questão religiosa, elas invertem tudo isso para que se torne algo negativo e temido, né? É porque é sempre interessante assim, né, Cris? Se você olhar bem aquelas colunas, você foi para o Egito também, você reconhece no templo de Dendera ou no templo de Karnak, esses templos onde você tinha aquelas colunas enormes com a flor de lótus na boca. Meu Deus, agora com a teoria de CCC, tô pondo uma imagem aí para o pessoal entender, um universo saindo de outro universo é exatamente a visão daquelas colunas. Né, a coluna central gerando uma flor de lótus na boca, que é um universo específico. Meu Deus, ao olhar isso, a gente vê que eles sabiam do que eles estavam falando, muito mais do que a gente imagina. E cada coluna em Dendera ou em Karnak, cada uma delas tem um som, elas tocam por um solfejo. E o conjunto delas, numa região específica do templo, elas têm um harmônico. Então é o que acontece, essas trombetas do Apocalipse, na teoria do CCC, são harmônicos de criação de 7 alternativas, 7 densidades para cada Big Bang que surge ao fechar-se o ciclo completo, onde o passado se encontra com o futuro se encontra com o passado novamente e tudo reinicia. Gente, fantástico, né? Você gostou aí, né? Bem, Maria,
Eu só tenho a agradecer essa aula maravilhosa que você nos proporcionou, né? Bom, e peço que você fique coladinho aí no programa Desperto, porque eu e Maria Pereira, nos próximos programas, como ela disse no início, vai ter muito mais conhecimento aí, né? Isso. Pessoal, é assim que a gente vai modificando os paradigmas, através de pessoas que buscam esse autoconhecimento aí, esse conhecimento, que é uma coisa que não, você não vê em qualquer canal, é só aqui, né, no Sol Negro e no Cron TV, né? Nessa união de forças, para que a gente traga realmente essa lucidez redentora, para que a gente possa sair desse marasmo existencial que estamos no momento, É né? isso aí. Eu acho que esse é o grande upgrade possível, através da ciência dos fatos, né? Com certeza. Tiraram o medo, né? Porque que medo fica nisso? Nenhum, né? Acabou o medo do apocalipse. É belíssimo até, poético. É poético. Olha, Maria, até adorei essa parte poética. Pessoal, gratidão, Maria Pereira, gratidão pela aula, pelo compartilhamento de tanta informação maravilhosa. Até o próximo. Despertos, pessoal. Vem com a gente. É isso aí. Beijão. Tchau, tchau.